Olá, meus caros alunos do 9º ano, sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor da Escola Municipal Henrique Taloni. E nós vamos trabalhar hoje aqui uma aula com o tema sobre a República Brasileira e os seus desdobramentos. O nosso objetivo é compreender como a República foi proclamada no Brasil e como que ela se consolidou até os dias de hoje, pois nós ainda vivemos atualmente num país republicano, ou seja, numa república federativa. E o nosso objetivo hoje é compreender como esse processo se deu, de 1889 até os dias de hoje. Bom, a República Brasileira. Primeiramente, para a gente compreender o que é a República, nós precisamos de saber a origem do termo, de onde vem a palavra República. A palavra república é uma palavra de origem latina, que significa coisa que pertence a todos, ou seja, algo que é de todos. Quando eu estou numa praça pública, significa que ela é de todas. Ela não tem um proprietário em si, mas ela pertence a todos. A primeira forma de república foi a República Romana. Na República Romana, o Senado tinha o poder. E o Senado representava os grupos sociais da antiguidade romana. A República, durante as revoluções europeias do século XVIII, ela foi transformada por uma série de ideais iluministas. Por exemplo, a divisão de poderes, acrescentou-se os direitos sociais e civis das pessoas a partir da Revolução Iluminista, que começa na França, lá no final do século XVII e tem o seu auge no século XVIII. Com a independência dos Estados Unidos, nós temos aí o primeiro país republicano que adotou um método de república, ou seja, as ideias de liberdade, de justiça, as ideias de democracia surgiram primeiramente nessa república nascente que foi os Estados Unidos a partir de 1776. A República Moderna, o que ela institui? Ela agrega três coisas centrais: uma Constituição, que é um conjunto de leis, os direitos do cidadão à cidadania e eleições diretas para os diversos cargos públicos. Aqui no Brasil, o que levou a República no Brasil? Vamos chamar de antecedentes históricos que motivaram os ideais republicanos no Brasil. Quais foram esses que motivaram? Primeiro, durante o processo de independência do Brasil, até o ano de 1889, o Brasil foi um país monárquico, governado por um imperador, o Dom Pedro II. Durante muitos anos do Dom Pedro II, havia sempre trocas políticas que facilitavam a sua manutenção do poder. Mas houve um momento lá nos anos de 1880, 1886, que começou a haver um desgaste da autoridade imperial e aquelas relações políticas estabelecidas entre o imperador e os proprietários de terra, o exército brasileiro e as autoridades religiosas estava chegando a um desgaste. Então, o primeiro passo é o desgaste da monarquia. O segundo é a Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai, além de trazer custos para o Império Brasileiro, também fortaleceu os militares brasileiros, que ao voltar da guerra queriam maior participação no governo. A abolição da escravidão também foi um outro fato crucial, porque os cafeicultores dependiam da mão de obra escrava. E à medida em que a abolição da escravidão foi se consolidando até chegar ao 13 de maio de 1888, eles passaram então a discordar de muitos aspectos da monarquia e a querer outros aspectos políticos importantes para a manutenção da produção do café. Os movimentos e manifestos republicanos começaram então a surgir em diversos lugares do Brasil. E isso levou então que as pessoas começassem a estudar e começassem a buscar os ideais republicanos. As questões que motivaram o surgimento da República. Primeiro, os cafeicultores paulistas que estavam descontentes com a política imperial.
Muitos deles queriam buscar empréstimos internacionais para melhorar suas lavouras, e muitos deles não encontravam esse apoio na imagem do imperador. Então eles queriam autonomia para as províncias. Os militares, a questão militar, porque os militares, além deles estarem muito envolvidos com uma filosofia de cunho positivista que vinha da França, eles também queriam participar mais efetivamente do governo do país. Eles cansaram de ser o guarda-costas do imperador e queriam participar da vida nacional. Outra coisa que foi crucial foi a questão religiosa. A desavença que ocorreu entre o imperador e a Igreja Católica. O Papa, ao autorizar que maçons não podiam mais participar das atividades religiosas, alguns bispos brasileiros obedeceram. E esses bispos, então, foram condenados, de certa forma, pelo imperador. Então, houve essa desavença entre a autoridade do imperador e a autoridade da Igreja Católica. Naquela época era muito comum as pessoas, principalmente as autoridades políticas, as pessoas ricas no Brasil, eram muito influenciadas pela maçonaria. E a maçonaria era uma entidade muito forte naquele momento do Brasil. Essa desavença levou então ao enfraquecimento da pessoa do imperador. Então, o imperador tentou fazer ainda uma festa muito agradável para poder se sustentar, para poder sustentar o seu poder, demonstrar que ainda tinha poder. Mas, nessa festa, ele disse a seguinte frase: o monarca tropeçou, mas a monarquia não caiu. Brinca Dom Pedro II. Durante essa festa, uma semana antes, já haviam se antes da queda do Império, as pessoas já estavam articulando, de certo modo, a proclamação da República. Enquanto beijavam o anel do imperador durante a festa, tomavam uma taça de vinho, conspiravam contra ele. No dia 15 de novembro de 1889, uma semana após essa festa, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o comando militar. E ele proclama a República, destitui o imperador do governo e dá ordens para que a família imperial deixasse o país. Olha que interessante. O Marechal Deodoro da Fonseca era um amigo pessoal do imperador. E é ele que tem que dar a notícia que o imperador foi destituído e que uma nova forma de governo surgiu no Brasil, é a República. Então, no dia 15 de 11 de 1889, ficou instituído que o Brasil passou um país republicano. Mas a República no Brasil não foi um evento popular, muito conhecido pelas pessoas, que foi motivante do ponto de vista político. Muito pelo contrário, apenas as Forças Armadas e uma pequena elite brasileira participou do ato da República. Quem eram essas pessoas? Proprietários de terras, que queriam autonomia para suas províncias, os militares com os ideais positivistas que estão até hoje presentes na bandeira do Brasil, como é o lema Ordem e Progresso. De onde surgiu? Esse lema Ordem e Progresso nada mais é do que um conjunto de temas ligados à filosofia positivista criada na França por Auguste Comte. Os grupos de intelectuais liberais e profissionais liberais e as elites que viviam nas cidades brasileiras. Essas eram as pessoas que estavam interessadas e que lutaram para que a República chegasse. Com a República veio a Constituição de 1891. Quais são as principais questões presentes nessa Constituição? Primeiro, houve uma separação, uma ruptura entre a Igreja e o Estado. Praticamente no Brasil, tudo estava ligado à Igreja. Se uma pessoa nascia, o batistério era a certidão de nascimento. Quando uma pessoa casava, o único casamento era o casamento válido na Igreja Católica. E quando uma pessoa morria, era o padre que atestava a morte da pessoa. Essas atividades, a partir da Constituição de 1891, passam a ser funções do Estado. O casamento civil, a certidão de nascimento e o atestado de óbito passam a ser atividades executadas pelo Estado. A Constituição de 1891 também elabora o que nós vamos chamar de controle fiscal do Estado.
O Estado passa a ter o controle sobre as finanças, cria uma rede e um sistema de cobrança de impostos. O Brasil passa a ser um país presidencialista, cujo chefe de Estado principal é o presidente da República. O Brasil também passa a ser um país federalista, ou seja, com vários estados e províncias com um poder central, que é o governo federal. O poder foi dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Passam a haver eleições e voto, o sufrágio direto. Só que o voto dependia das condições financeiras das pessoas e se as pessoas eram ou não eram alfabetizadas. Obviamente que no Brasil daquela época haviam poucas pessoas com boas condições financeiras e muito poucas pessoas alfabetizadas. No decorrer do processo houve a formação dessa república. Primeiro veio o governo militar, com Deodoro e Floriano. Depois vem os governos civis, cujo primeiro presidente foi Prudente de Moraes. E a partir daí passam a haver uma série de arranjos políticos para consolidar essa república. Por isso ela é chamada República das Oligarquias, porque é um grupo restrito de pessoas que detêm o poder político e o poder econômico que passam a comandar a república. Nisso surge a figura do coronel, aquele homem forte do interior que vai agarinhar os votos para consolidar o presidente da República no poder, os governadores, deputados e senadores. E aí nós temos aquela famosa questão do curral eleitoral e do voto de cabeça, ou seja, as pessoas eram conduzidas a votar naqueles candidatos que os coronéis determinavam. Nisso institui-se o que nós vamos chamar de política dos governadores, que é aliada à famosa política do café com leite. O que é essa política dos governadores? Os governadores davam apoio ao presidente da República e o presidente da República aos governadores. E passa a haver uma troca na presidência da República entre os mineiros e os paulistas. Por isso nós vamos chamar de política do café com leite. Essa República Brasileira, ela passa a ser uma república muito violenta e ela produziu uma série de desavenças, principalmente guerras e revoltas. As principais guerras e revoltas foram a Guerra de Canudos e Contestado, que é quando essas pessoas dessas localidades foram consideradas monarquistas e contrárias aos ideais da República. Para resolver esse conflito, partiu-se para a Guerra Armada. Canudos, uma guerra totalmente desastrosa. E, ao final, os moradores de Canudos acabam sendo quase todos executados. É engraçado que a República defende os ideais da justiça, da liberdade e da igualdade, e essa mesma República praticou uma série de violência contra os seus cidadãos. No espaço urbano, houve a revolta da vacina, no Rio de Janeiro, e a revolta da chibata, que também contestavam essas autoridades e essas questões políticas que futuramente nós podemos aprofundar mais um pouco. Outro fenômeno importante foi o surgimento do cangaço no Nordeste, também na época da República, que é um movimento, uma espécie de Robin Hood à moda brasileira, que começam a enfrentar os coronéis, tentando estabelecer uma nova ordem política na região nordeste do Brasil. Tudo isso gerou uma série de conflitos que vai caracterizar esse período da República pela violência praticada por ela. Meus caros alunos do 9º ano, vamos manter os nossos estudos, vamos tentar estudar a República Brasileira. Deixo aqui para vocês uma breve reflexão. Qual é o destino da República? A República que foi proclamada em 1889 é a mesma República Brasileira que existe nos dias atuais. Porém, ela passou por diversas transformações e é uma Constituição muito boa, que garante uma série de direitos para nós cidadãos brasileiros. Cabe agora a cada um de nós contribuir com a nossa postura de cidadão para que o Brasil continue mantendo os ideais da República, principalmente os ideais de liberdade, os ideais de justiça e, sobretudo, os ideais da participação popular. E isso cabe a nós, nos dias de hoje, mantermos. Então, fica aqui essa reflexão. O esforço de cada um,
A orientação de cada um no sentido político de se esforçar para a construção dessa cidadania é que vai fazer com que a República Brasileira seja justa para cada um de nós. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.